17 horas mais 4 minutos. Alô, minha gente, um grande abraço, boa tarde. A verdadeira amizade não se altera entre o dia e a noite. Nós estamos começando mais um programa que comanda a audiência em Sergipe. Hoje, dia 11 de setembro, de 2025, pela Jornal FM 91,3, o verdadeiro canhão de audiência do Norte-Nordeste brasileiro. Aqui, a maior e melhor equipe do rádio, trazendo as informações imperdíveis para você. O comentário forte com aquela pegada de sempre. A denúncia. Todas as informações políticas, policiais, a prestação de serviços e muito mais. Começando a partir de agora com as informações, as manchetes de credibilidade e responsabilidade no melhor programa do rádio. Novo comando do PL em Sergipe poderá enfrentar dificuldades para organizar o grupo visando o próximo pleito eleitoral. Com a chegada de Rodrigo Valadares para se haverá divisão ou não no grupo. Se tiver divisão, poderá facilitar a vida da reeleição do governador Fábio Mitidieri. Prefeita Emília Correia espera entendimento dos seus líderes políticos para que possa, então, marchar firme no próximo pleito eleitoral em nosso estado. Olha aí, mais um nome confirma pré-candidatura para o Senado Federal. Muitos nomes para 2 vagas apenas. Notícia relevante para o servidor público estadual. O pagamento do mês de setembro começa no dia 29. Dentro de instantes, você terá todas as informações do calendário para o servidor público estadual de Sergipe, numa exclusividade do Balanço Geral, o mais importante programa do rádio. Manutenção da Praça da Bandeira é cobrada por parlamentar na Câmara de Vereadores de nossa capital. Governador em exercício sanciona a lei que garante abono do Fundef para os professores da rede. Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Sergipe alerta para o risco que oferece a Praia da Coroa do Meio. Detalhes daqui a pouco no Balanço Geral, quando também estaremos enfocando que a DEPAMA faz a apreensão de cão que estava recebendo maus tratos no bairro Santa Maria. E mais, a nova onda do Covid-19 que chega à capital de todos os sergipanos, Aracaju. Tudo isso e, além disso, o panorama das rodovias estaduais e federais que cortam o estado de Sergipe e o trânsito na capital de todos os sergipanos, Aracaju. Daqui a pouquinho, no Balanço Geral. Muito bem, Roberto Silva, vai para lá, Covid, vai para lá, que coisa, né? Preocupante essa informação, viu, Roberto? A gente vai aprofundar essa informação com o Roberto, também nossa produção, a qualquer instante aqui no melhor programa do rádio, programa que presta serviço à população do estado de Sergipe. E a morte da médica Daniele Barreto continua repercutindo em todos os segmentos. Morte que aconteceu nesta terça-feira em uma cela do presídio feminino lá no município de Nossa Senhora do Socorro. Muitos questionamentos que estão sendo feitos por especialistas, principalmente da área jurídica. Já mais informações atualizadas em relação a esta situação. Espaço aberto agora para o Baixo São Francisco. Vamos abrir o microfonão, líder de audiência do Balanço Geral, ou no programa que possui o melhor conteúdo do rádio para o Baixo São Francisco. E lá está o repórter Vulcão, trepidante da informação. Fala, Messias Santos. Delegacia de Homicídios de Penedo
Cumpre mandado e prende suspeito de crime na cidade de São Sebastião. Eu destaco ainda: Delegacia Regional de Pedreiro deflagra operação contra acusados de roubo e furto. Ainda em evidência aqui no seu balanço geral, eu destaco então que aqui no Baixo São Francisco, o perfil de Joyce, criado desde a voz à memória da vítima, já foi excluído e silenciado, juntamente pela pressão e perseguição decorrentes. Eu vou destacando ainda: MDB e Solidariedade são absolvidos sobre fraude de cota de gênero no município de Propriá. Ainda na cidade ribeirinha, comunicado emergencial a Iguá anuncia interrupção de água no município. Tudo isto e muito mais será destaque daqui a pouco no seu Balanço Geral. Isso era assim, Messias Santos, o vulcão do rádio trepidante da informação no Baixo São Francisco, mandando ver sempre super bem aí com as informações de Penedo, que fica na querida Alagoas, do estado querido de Alagoas, do lado de cá, Sergipe, que é bem melhor ainda, Neópolis e outros municípios do Baixo São Francisco, aqui nesse estado querido e abençoado. 17h11, você é mais importante ouvindo o melhor programa do rádio Campeonato Sergipano. Os clubes da divisão de elite estão em recesso, se planejando já para a próxima temporada. Enquanto isso, as outras divisões, futebol amador, se preparando para a abertura. Já, mais informações com entrevista aqui na Jornal A Voz do Povo, porque agora eu vou à Sala Nacional Internacional dos Esportes. Ontem o Fluminense eliminou o Bahia, hoje tem a Raposa contra o Galo. Quem vai vencer? A Raposa está na vantagem, trazendo essas e outras informações. O cenário esportivo na Sala Nacional e Internacional dos Esportes. Vem ele, o Wilson Tavares, que abre o jornalismo Verdade e Credibilidade, cedinho às 4 da matina, com o Comando Geral da Informação. Ele aí chegando, alô gigante Wilson Tavares, é contigo, rapaz! Alô, Heron Ribeiro, público ouvinte do Balanço Geral, o seu melhor fim de tarde, início de noite informativo. Em destaque, definidos 2 semifinalistas da Copa do Brasil. O Corinthians, que eliminou o Atlético do Paraná, e o Fluminense, que eliminou o Esporte Clube Bahia. Mais 2 serão classificados hoje. Tem clássicos: Botafogo e Vasco da Gama, Cruzeiro e Atlético Mineiro. De volta às emoções do Brasileirão neste final de semana. Tem clássico, tem Palmeiras Internacional, tem clássico, tem jogo do Corinthians contra o Fluminense no domingo. O líder Flamengo joga na Serra Gaúcha. Já, todos os detalhes do Balanço Geral, Heron Ribeiro. É verdade, sim, já sim, com o gigante Wilson Tavares. São 5 da tarde, mais 13 minutos, 17h13. Esse é o melhor informativo do seu final de tarde, início de noite. A polêmica, quando necessário. A pegada de sempre, doa em quem doer. Já, informações serão trazidas com exclusividades na política, no meio policial também. Aliás, no meio policial, Luciano, fiquei triste, me entristece. Onde nós moramos, rapaz? No Lourival Batista ali. Em um imóvel, mais uma vez uma casa foi visitada, rapaz. Foi desta feita, foi a Guarda Municipal de Aracaju que efetuou a prisão de 2 mulheres reincidentes traficando drogas em um imóvel lá no Lourival Batista, no querido Lourival Batista, no bairro Capucho, aqui no município de Aracaju. 17h14, o Balanço Geral, o melhor programa do rádio, a partir de agora, com essas e outras informações aqui na sonoplastia, no primeiro tempo, em produção, Luciano Tavares, no segundo, Ivan Tavares, e comigo a melhor equipe do rádio, a presidência empresarial vitoriosa dele, José Arinaldo de Oliveira Filho. Balanço Geral, a informação total. Isso, amigos da Jornal A Voz do Povo, antes dos trepidantes da jogada, a gente volta a falar do acontecimento triste que aconteceu nesta terça-feira, depois de poucas horas de estar internada no presídio feminino do município de Nossa Senhora do Socorro, encontrada morta
a doutora Daniele Barreto, encontrada morta depois de participar de uma audiência de custódia. E a confusão está ocorrendo, muitos questionamentos que estão ocorrendo envolvendo esse acontecimento. Como é que essa tesoura entrou? Como é que... Já está, então vou desligar aqui. Isso, como é que tudo aconteceu e os questionamentos. Os questionamentos por parte da Justiça, da própria polícia aqui do estado de Sergipe e os advogados estão se mobilizando, na verdade, para que possam verificar, na verdade, o que contribuiu realmente, já que com poucas horas ela ficou em torno de 4 meses lá no presídio e depois foi colocada em prisão domiciliar e, posteriormente, depois de passar em uma clínica de repouso particular em outra pública, foi reconduzida para o presídio. Os moldes, a forma como o corpo foi encontrado e, principalmente, o envio através de fotografias para as redes sociais, a divulgação que provocou também uma situação estarrecedora, constrangedora para os familiares, tudo isso está questionado, tá certo? Mas a gente continua, inclusive, com muito cuidado, com muita cautela, porque trata-se de uma situação bastante delicada, mas vamos discorrer somente com aquilo que nós temos conhecimento, através das informações que chegam ao nosso conhecimento, através do Ministério Público, da Polícia Investigativa e da própria Secretaria de Justiça, que comanda o sistema prisional em Sergipe, e dos advogados das duas partes, da família do ex-esposo dela, que ela está sendo acusada como mentora do crime bárbaro que aconteceu, e a morte dela com o suicídio que aconteceu na tarde desta terça-feira aqui na capital sergipana. Lamentavelmente, fato triste em todos os sentidos. Olha aí a hora da coincidência, são 17 horas, mais 17 minutos e 17 segundos. Essa é a verdadeira coincidência, tio Lu. 17 horas, mais 17 minutos e 17 segundos. Panorama, vamos trazer a primeira participação ao vivo da reportagem de credibilidade do rádio, com o repórter nacional e internacional que está me chamando, Roberto Silva. Já, o calendário completo do servidor público estadual, pagamento começando no dia 29, hein? O servidor público, você fica na escuta aí. Já traremos toda a tabela em destaque, porque antes, porém, tem o nacional e internacional me chamando Roberto Silva. 17 horas e 18 minutos. Fala, seu Roberto. Valeu, Aron Ribeiro. 17 horas, 18 minutos e algumas pancadinhas. É a hora certinha do primeiro tempo do Balanço Geral. Esse programa que continua dominando a audiência na capital, na Grande Aracaju e em todo o estado de Sergipe. Quem afirma isso é o João Bosco Cabral Lima, que tem como assessor no Tribunal de Justiça o Jailson Tavares, também Zé Carlos da Sapataria em São Cristóvão. O nosso Luciano Pena em Tobias Barreto, Gilendo Gispoli em Feira Nova, Messia Barbeiro em Capela, João Prado em Santa Amaro das Frotas, aqui em Aracaju, o professor Augusto Pinto e também Pedro Dantas, ex-dirigente da CDS, e em Gararu, o nosso querido Zé Raimundo, que está já comemorando o aniversário de Luciene Castro Rezende, ela que foi presidente da Confederação Brasileira de Ginástica. E aí agora, aniversariando no dia de hoje, vai recepcionar os seus amigos, e o Zé Raimundo certamente também marcará a presença. De imediato eu destaco para você que está ligado neste programa e detenha, portanto, a preferência popular, a manchete que repole mesmo com a população aracajuana e população sergipana. É relacionada a uma nova onda da Covid-19. Está chegando de mansinho, mas o Cleomar Alves, superintendente, portanto, do órgão que controla essa situação com os exames, vai destacar este assunto
a partir de agora. Ele é o super do LACEN. E aí, Cleomar, é motivo de preocupação ou a pessoa deve continuar se vacinando para evitar, portanto, que essa danada volte a ser famílias em nosso estado e também no país? A LACEN realiza monitoramento de vigilância laboratorial de todas as amostras que entram no LACEN. E uma parte da vigilância laboratorial dos vírus respiratórios é fazer o sequenciamento genético, né? Para isso, as amostras têm que ser elegíveis para o sequenciamento genético. Dê um teste positivo para a COVID, para a amostra ser elegível para sequenciamento genético, ele tem que dar uma carga viral mais alta, né? E essas foram selecionadas 5 amostras para ser enviadas para a Fiocruz para fazer o sequenciamento genético, que nós estamos fazendo lá, com parceria com a Fiocruz Rio de Janeiro. E dessas, 4 amostras vieram com esse resultado da variante XFG, que é uma variante da Ômicron, que tem uma mutação importante na proteína Spike, que é a proteína de entrada do vírus na célula. No entanto, foi registrado que essa mesma variante foi a responsável pela sazonalidade recente do aumento de número de casos do Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina. Então nós estávamos aguardando confirmar realmente aqui no estado. E confirmamos essa presença aqui no nosso estado. E essa variante tem características de causar sinais e sintomas leves nos pacientes. Tanto que todas as amostras são oriundas de unidades básicas de saúde e os pacientes estavam com síndrome gripal. Então não é momento de se alarmar nem nada na população, porque é uma sazonalidade que a gente vem vivendo, e isso graças devido à vacinação, né? Porque é uma variante que ainda está protegida, que nosso organismo ainda está protegido pela vacina, então ela não vai alterar a questão da composição da vacina, nos proteger ou não. Então é importante saber quem causou a sazonalidade. E aqui nesse caso foi a XFG aqui no nosso estado, comprovando com esse sequenciamento genético, que é importante para se conhecer e se tomar medidas de saúde pública e de políticas públicas, porque sabendo quem causa ou quem pode causar essa alteração de padrão, pode-se orientar conduta de leitos, conduta de transferência de pacientes, tudo isso é importante a vigilância laboratorial. Tá aí, portanto, você ouviu o diretor superintendente do LACEN, Cleomar Alves, ele falou, está falado e falou no primeiro tempo do Balanço Geral, programa que continua liderando a audiência na capital, na Grande Aracaju e em todo o estado de Sergipe. Eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho eu estarei de volta com muito mais informações para você que dia 5 também está ligado na programação jornalística vitoriosa da emissora do povo, a jornal, portanto, que continua batendo de prima para você que está ligado. Eu vou destacar daqui a pouquinho matéria relacionada ali, aquele banho na orla da praia de Atalaia, Coroa do Meio, nas pedras, representa perigo. Várias vidas já foram ceifadas com asfixia mecânica por meio de afogamento. Daqui a pouco eu estarei, portanto, destacando este assunto no Balanço Geral. Programaço que, segundo Iracema de Mãe, Conceição do Bolo, Lude Peregrino, Terezinha do Bugio, a Cássia Barro, Carmen Dantas, Thelma Tavares e a não menos famosa Cátia Pelotão, domina a audiência em todo o estado de Sergipe e norte e nordeste do Brasil. Ele está de volta, o amigo que nunca abandona os amigos. O nome dele você já sabe, mas eu repito, com o apoio do Luciano Lima Tavares. É ele mesmo, e não tenha dúvida, não é falácia, Roberto, é prática, meu irmão. Valeu, Roberto Silva, trouxe uma informação importante que todos nós deveremos nos precaver. Não apenas as autoridades políticas da área da saúde, mas nós, pessoas, também em relação a essa situação da Covid. Quem teve a Covid sabe o que é a Covid. E quem não teve, acompanhou também esse drama em 2019, que trouxe problemas graves e sequelas que, lamentavelmente, continuam. Esperamos que seja combatida para que a Covid, para que, né, Roberto Silva, ela não venha fazer aquele mesmo efeito
na saúde das pessoas. Várias vidas foram ceifadas, muitas pessoas maravilhosas, conhecidas nossas, outras desconhecidas, que a Covid, lamentavelmente, acabou com a vida dessas pessoas. Esperamos que a Covid não pegue pesado, seja bem combatida, justamente para não fazer o mesmo estrago, que aconteceu no ano de 2019. Obrigado pela informação, Roberto. A gente vai aprofundar essa situação, ouvindo outras autoridades da área da saúde e também cobrando das autoridades políticas, e tenho certeza que as providências serão tomadas, porque realmente aí não é para se brincar com o Covid. O estrago que foi causado, todos sabem. Você volta daqui a pouco, Roberto, com certeza, trazendo outras informações. Essa outra informação de extrema relevância também em relação ao perigo que algumas praias apresentam aqui em Sergipe. E essa área da Coroa do Meio é uma das áreas que a gente, desde garotinho, já tinha conhecimento que de vez em quando aí já apresentava um certo perigo. Não igual a hoje, mas hoje em alguns momentos o perigo sempre aparece, mas as autoridades competentes, pessoas muito preparadas do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe têm orientado quando esses perigos ocorrem, sinalizado, fazendo campanhas educativas, prevenindo, acima de tudo, os banhistas em relação a essa situação. São 17 horas mais 26 minutos na capital sergipana, agradecendo a audiência do amigo Idalito Filho, aí na cidade de Salgado, sempre com a gente. Na esquina, material de construção. Lá tem muitas promoções sensacionais, daqui daria uma pincelada daqui a pouco sobre as promoções. Toda a equipe lá nos ouvindo, o amigo Aldair, Adal, também daqui a pouco a relação do nome dessa galera aí. Esquina material de construção, pela terceira vez escolhida, terceira vez consecutiva, a melhor da zona de expansão e do bairro Santa Maria. Agradecendo a todos aí pela audiência. 17h27, olha aqui o calendário de pagamento para o servidor público estadual de Sergipe, pagamento do mês de setembro, começando no dia 29. Dia 29, em atenção, servidor público estadual de Sergipe. Pagamento no dia 29, sendo iniciado com os servidores aposentados e pensionistas. No dia 29, dia 29, abertura do pagamento para os servidores aposentados e os pensionistas. A sequência e complemento do pagamento dar-se-á no dia 30 de setembro de 2025, numa terça-feira. O pagamento será para os servidores ativos da Secretaria de Estado da Saúde e suas fundações. Também o pagamento para os servidores ativos da Secretaria de Estado da Educação, além do pagamento para os servidores ativos das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Outra pincelada rápida, hein? No dia 29 de setembro, pagamento do Estado iniciado para os servidores aposentados e pensionistas. No dia 30 de setembro, numa terça-feira, o pagamento para os servidores ativos da Secretaria de Estado da Saúde e suas fundações, servidores ativos da Secretaria de Estado da Educação e servidores ativos das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. A qualquer instante, o repeteco do calendário para o servidor público estadual aqui em Sergipe, porque eu vou abaixo de São Francisco, antes do intervalo comercial, está me chamando o repórter trepidante Messias Santos, o vulcão do rádio, o seu boa tarde e suas informações iniciais lá do Baixo São Francisco, estados de Sergipe e Alagoas. Vamos com o vulcão do rádio. Messias Santos, o vulcão do Brasil. Boa tarde, seu Messias. Muito boa tarde, César Cabral do Vale, Aaron Ribeiro, amigos do Balanço Geral. O perfil Justiça por Joyce, criado para dar voz à memória da vítima, foi excluído e silenciado justamente pela pressão, dor e perseguição decorrentes do processo. Contra a honra do principal suspeito, eu destaco ainda que o judiciário não pode compactuar com práticas que reforçam exatamente aquilo que busca combater por meio de políticos e políticas públicas como o Agosto Lilás, a opressão,
o silenciamento e a revitamização das mulheres. Isto está sempre em primeiro lugar. A psicóloga, prima e irmã da vítima, assim como seus familiares, garantem que não compartilham nem compactuam com a imagem do acusado, mas seguirão com clamor por justiça, doa a quem doer. Continuo destacando aqui no seu balanço geral. MDB e Solidariedade são absorvidos em ação sobre fraude à cota de gênero no município Ribeirinho de Ipropriá. A Justiça Eleitoral de Ipropriá julgou improcedente a ação que acusava os partidos políticos MDB e Solidariedade de fraude à cota de gênero nas eleições municipais. Foi então a questão. A decisão absorveu as legendas e, consequentemente, garantiu a permanência dos vereadores Genival Enfermeiro, João Paulo de Renatinho e também Gustavo de Marcos da Feira, que estavam sob risco de cassação. A denúncia apontava a suspeita de irregularidades no cumprimento da legislação que exige no mínimo 30% de candidaturas femininas nas chapas proporcionais. No entanto, o juízo de primeira instância entendeu que não houve comprovação suficiente para caracterizar a fraude. Com a decisão, os parlamentares permanecem em seus mandatos, mas ainda existe a possibilidade de recurso. Até o momento, não há confirmação das partes autoras da ação que pretende recorrer ou não ao Tribunal Regional Eleitoral. Comunicado emergencial. Atenção, moradores do município de Ipropriá. A Iguá Sergipe informa que, devido à manutenção do sistema de rede da região, haverá intermitência no abastecimento de água no município de Ipropriá desta quarta-feira, como que foi ontem, que é ontem, dia 10, portanto ontem, quarta-feira, como hoje, quinta-feira, com a previsão de normalização gradativa a partir das 8 horas da noite desta quinta-feira, de forma que recomendamos o uso consciente de água armazenada, evitando desperdícios ou atividades que possam ser adiadas. Para mais informações, estamos à disposição dos nossos canais oficiais de atendimento telefônico e WhatsApp, número 0800 400 4482, agência digital www.digiaguaiguar.com.br ou pelo aplicativo Digiágua. Aí, portanto, meu caro Heron Ribeiro, amigos do Balanço Geral, esta foi minha primeira participação no programa de hoje, sempre em nome do Sindesmifo, Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Sergipe, que tem à frente o atuante e competente presidente Ricardo Açucan. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. Isso, volte sim, seu Messias Vulcão, aí no Baixo São Francisco. Obrigado por sua participação aqui na maior audiência do rádio. Olha aí, minha gente, o governador do Estado em exercício, Zezinho Sobral, e o secretário de Estado da Educação em exercício, Marcel Rezende, convidam para a solenidade de sanção da lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundef. Inclusive, será no dia 12 de setembro, amanhã, sexta-feira, às 9 horas da manhã. O local, no auditório do Palácio de Despachos, na Avenida Délia Franco, número 3305, bairro Grajeru, o traje esportivo. A imprensa, então, sendo convidada para essa solenidade que será presidida pelo governador em exercício de Sergipe, governador exercício de Sergipe, Zezinho Sobral, e também o secretário de Estado da Educação em exercício, Marcel Rezende. E estão convidando para a solenidade, para a sanção da lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundef. A gente vai acompanhar essa solenidade, trazer as informações atualizadas, amanhã, inclusive, nesse horário, com entrevistas exclusivas. Vai ser amanhã, sexta-feira, dia 12 de dezembro, às 9 horas, no auditório do Palácio de Despachos, na Avenida Adélia Franco, aqui no município de Aracaju, no bairro Grajeru. A informação para você que
é da área da educação, principalmente o familiar dos profissionais da educação aqui em Sergipe. Em função do governador titular estar tratando de assuntos políticos, administrativos, participando de eventos importantes fora do Estado, Fábio Tidieri, o governador em exercício, que vai sancionar aí essa lei amanhã às 9 horas. 17 horas 35 minutos, vamos ao intervalo comercial. Na volta, a sequência do Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total. Procurando comodidade e segurança para sua mudança?